Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nos últimos tempos tem-se falado muito na Hungria devido à mudança de governo após o longo reinado de Viktor Orbán e todos aprendemos nos últimos anos que a Hungria tem características muito particulares, mas o nosso ouvinte André Pereira enviou-nos uma ótima pergunta que ele próprio diz e muito bem, que pode ajudar a descodificar as tensões atuais na União Europeia e também a própria psicologia política de Budapeste. Eu passo a citar. Enquanto o Tratado de Versailles é amplamente debatido e ensinado, o Tratado de Trianon, de 1920, parece ser o parente pobre da historiografia da Primeira Guerra Mundial no Ocidente. No entanto, para a Hungria, ele representou a perda de 2/3 do seu território e de milhões de falantes de húngaro que ficaram do lado de fora das novas fronteiras. O André Pereira chama ao Tratado de Versailles o irmão mais velho de Trianon, e está bem visto, porque o primeiro foi assinado a 28 de junho de 1919 e o segundo um ano depois, a 4 de junho de 1920. Curiosamente, também em Versailles, que é onde se situa o Palácio Grand Trianon, que deu nome ao tratado. Eu volto a citar o André Pereira, que nos deixa, depois disto, 3 perguntas muito concretas. Em primeiro lugar, ele pergunta de que forma este tratado moldou a identidade nacionalista húngara. Em segundo lugar, como é que o sentimento de vítima da história é alimentado por um evento com mais de 100 anos. E, em terceiro lugar, porque é que, ao contrário de Versailles, o impacto de Trianon é tão pouco discutido fora da Hungria e dos países diretamente envolvidos. Bom, Rui, temos que admitir aqui que o André Pereira, além de fazer ótimas perguntas, ele tem razão, não é? Este é um tratado muito pouco conhecido, embora com um enorme impacto político. E antes de começares a responder às perguntas do André, satisfaz-me só uma curiosidade: porque é que a situação do Império Austro-Húngaro não ficou logo resolvida um ano antes, em 1919, em Versailles, como aconteceu com a Alemanha? Basicamente porque os aliados, no fim da Primeira Guerra Mundial, negociaram separadamente com os governos sucessores dos chamados Impérios Centrais. A Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Otomano e também a Bulgária. Até porque... Portanto, os derrotados da Primeira Guerra. Os derrotados, os 4 derrotados da Primeira Guerra Mundial, até porque o pedido e a assinatura de armistício por estes governos foi diferenciado. Por exemplo, a Bulgária foi a primeira a pedir aos aliados um armistício, que foi assinado a 29 de setembro de 1918. A seguir veio o Império Otomano, a 30 de outubro, um mês depois. Depois houve o governo da Áustria, a 3 de novembro. A seguir a Alemanha assinou a 11 de novembro e só no fim a Hungria, o governo da Hungria a 13 de novembro. Como repararam aqui, a Áustria e a Hungria já aparecem separadas. E aparecem separadas porquê? Porque o governo de Budapeste, a 31 de outubro de 1918, decidiu declarar a independência do Reino da Hungria e iniciar contactos separados com os aliados. Portanto, a Áustria e a Hungria separou-se no fim da guerra entre o governo da Áustria e o governo da Hungria. Depois da Áustria ter pedido o armistício. Sim, não é? Portanto, a Áustria não foi bem isso. Quer dizer, foi o governo austríaco que começou a fazer contactos e o governo da Hungria, por razões que já vamos falar, achou que iria obter melhores condições se separasse do governo da Áustria e aparecesse separado. É capaz separado. De se ter enganado nas estimativas. E não lhe correu nada bem. Sim. Bem, e depois houve tratados de paz diferenciados. Portanto, Versailles com a Alemanha, em junho de 1919. Saint-Germain é o primeiro. E é de longe o mais popular. E é o mais importante, que a Alemanha era o principal combatente. Quer dizer, sim, mas ainda assim, não é? Os outros eram relativamente potências secundárias em relação à Alemanha, que era a Áustria-Hungria, que era o Império Otomano. Portanto, Versailles com a Alemanha em junho de 1919, Saint-Germain em Laye com a República da Áustria a 10 de setembro de 1919, depois Neuilly-sur-Seine com a Bulgária em novembro de 1919, Trianon com a Hungria a 4 de junho de 1920 e depois Sèvres com o Império Otomano 10 de agosto de 1920. Portanto, são tratados separados. Portanto, os aliados trataram separadamente os vários poderes, até porque nem eram sempre
os mesmos aliados. Por exemplo, os Estados Unidos nunca estiveram em guerra com o Império Otomano. Só a França e a Inglaterra é que estiveram em guerra com o Império Otomano, e só a França e a Inglaterra é que governaram, é que lidaram com os otomanos. Portanto, a Hungria fez a guerra entre 1914 e 1918 como parte da monarquia austro-húngara, que é o nome oficial desta entidade política, é uma entidade dual. Portanto, são dois Estados unidos pelo mesmo monarca, o monarca da família dos Habsburgos. Portanto, o monarca tinha o título de Imperador da Áustria e Rei da Hungria. Portanto, havia um governo e um parlamento em Viena e havia um governo e um parlamento em Budapeste. Este arranjo surgiu em 1867. E agora estás a saber o que é que existia antes. Bem, o que é que existia antes, então remete-nos para a história da Hungria. É uma história que pode parecer complicada, mas não tem de ser complicada. Nós vamos contá-la aqui devagar, mas sem levar muito tempo. Mas para torná-la clara. Comecemos então pelos húngaros. E para dizer que eles não se chamam a si próprios húngaros, como acontece com muitos outros casos. São os magiares. São os magiares. Certo. Portanto, a palavra Hungria... Tem imenso jeito quando fazem relatos de futebol, porque vão saltando a equipa magiar. Eles chamam-se eles próprios magiares. O próprio nome do país também é República Magiar, também é um Estado magiar. A palavra Hungria, de onde é que aparece? Bem, há uma discussão sobre isso. Aparece nas fontes latinas, Hungria, há quem acha que é para descrever uma federação que teria existido na Alta Idade Média de 7 tribos magiares, e o nome seria Etumolgar, que daria deturpada em latim Hungria, quer dizer, isto é uma das teses, mas há outras, não vou aqui elencá-las nem criticá-las. Mas, basicamente, estes magiares são uma tribo de guerreiros nómadas que devem ter vindo das estepes da Ásia, entre os Urais e o rio Volga. Eles falam uma língua que não é uma língua indo-europeia. Portanto, é uma língua muito singular na Europa, portanto, enquanto as outras línguas europeias, desde o alemão ao italiano, ao português, francês, inglês, são línguas indo-europeias, o húngaro não é. O húngaro é apenas aparentado na Europa e é um parentesco remoto já com o finlandês. Portanto, é uma língua bastante diferente das outras línguas. É uma língua que os linguistas chamam uma língua aglutinante. O que significa, por exemplo, que a frase em português "eu vou para a minha casa" tem 6 palavras, em húngaro só tem 3, porque "para a minha casa" é uma palavra só. Isto é casa com prefixos e sufixos que indicam que é minha, em direção, eu vou para lá, e portanto, é uma forma, o turco também funciona assim, portanto, é uma forma completamente uma forma diferente de funcionar das outras línguas. No século IX, os húngaros instalam-se numa grande planície no centro da Europa, que é conhecida pela Bacia dos Cárpatos, que é basicamente uma grande planície que fica rodeada a norte e a leste pelos Montes Cárpatos, e depois a oeste pelos Alpes, e a sul e a sudoeste pelos chamados Alpes Dináricos. Os Alpes Dináricos é uma espécie de é uma cordilheira que continua os Alpes ao longo do mar Adriático. Portanto, basicamente a Hungria fica nesta bacia formada por estas montanhas, rodeada por estas montanhas. Essa bacia é atravessada pelo Rio Danúbio. O Rio Danúbio é uma das grandes vias de comunicação na Europa. Não é por acaso que várias capitais europeias ficam no Danúbio: Viena na Áustria, Bratislava na Eslováquia, Budapeste na Hungria, Belgrado na Sérvia. Portanto, era uma grande via de entrada e de comunicação no continente europeu a partir do Mar Negro. Os húngaros estão ali instalados, nesta grande planície, e convertem-se ao cristianismo. E formam o Reino da Hungria no ano 1000, com o primeiro rei a ser um santo, Santo Estevão, que é o primeiro rei da Hungria, e por isso também o Reino da Hungria é também conhecido pelas terras da coroa de Santo Estevão. É uma das formas com que se alude ao reino
ao reino da Hungria. Portanto, a Hungria é um reino importante, tem recursos, tem minas, é um dos grandes produtores de ouro na Idade Média Europeia, portanto é uma zona relativamente próspera. E o que é que acontece a este reino da Hungria, que aparentemente até agora tem tido uma... Enfim, estou a abreviar imenso, mas tem tido uma história aparentemente feliz. Bem, é que na segunda metade do século XV, depois os otomanos conquistam Constantinopla, avançam nos Balcãs, avançam na Europa e os húngaros ficam na linha da frente contra o poder otomano. E o reino da Hungria tem um fim trágico numa batalha, a Batalha de Mohács, em 1526, em que o rei da Hungria e o seu exército são destruídos por Suleimão o Magnífico, pelo exército otomano. É uma espécie de Alcácer Quibir. O rei morre, o exército é todo destruído, só que com consequências ainda mais graves do que Alcácer Quibir, uma vez que metade do reino é imediatamente conquistado pelos otomanos, e o resto é dividido entre um príncipe húngaro, que fica a ser o príncipe da Transilvânia, que é um vassalo dos otomanos, e o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Este imperador, que era parente do rei da Hungria, reivindica o título do rei da Hungria. Portanto, faz o papel de Filipe II aqui a de repente ficar com o título de rei da Hungria. E, portanto, ele fica... E é aqui que os Habsburgos se tornam reis da Hungria, inicialmente muito pouco da Hungria e depois nada da Hungria, porque entre os séculos XVI e o século XVII os otomanos acabam por conquistar toda a Hungria conquistada pelos otomanos, incluindo Buda e Peste, que são as cidades que depois vão dar origem no século XIX a Budapeste. E, portanto, este é o primeiro trauma da história húngara, digamos assim, e do nacionalismo húngaro, que é estes 150 anos de dominação otomana, muçulmana, isto é, este poder muçulmano. É muito tempo. É muito tempo. Os historiadores alguns historiadores, sobretudo no século XIX, davam a entender que isto teria sido um desastre gigantesco para os húngaros, que os húngaros no século XV eram até um reino relativamente bem povoado, 4 milhões de habitantes, e que devido às violências otomanas no século XVII já só tinham 1 milhão de habitantes, portanto um quarto no século XVII teria um quarto da população que teria tido na Idade Média. Portanto, isto seria um desastre enorme para a Hungria e para os húngaros, esta ocupação otomana sobretudo durante o século XVI e quase todo o século XVII. São os Habsburgos imperadores do Sacro Império Romano Germânico, são eles que, enquanto reivindicando o título de reis da Hungria, são eles que vão dirigir aquilo que podemos chamar uma reconquista, para equiparar àquilo que acontece na Península Ibérica na Idade Média. Portanto, nos séculos XVII e XVIII são os Habsburgos que vão dirigir a reconquista, sobretudo durante a Grande Cruzada de 1683-1699. Em 1683, o exército otomano estava a cercar Viena, na Áustria, e os otomanos são derrotados na Batalha de Viena, e a partir daí os Habsburgos passam à ofensiva, e a campanha vai se tornar um desastre enorme para os otomanos. Não é maior porque a França ataca o Império dos Habsburgos ao Ocidente para aliviar os otomanos. A França estava aliada aos otomanos, um poder cristão aliado ao poder muçulmano, e, portanto, os otomanos pedem ajuda, portanto, os franceses atacam o Império dos Habsburgos. Os franceses também estavam também com receio que, se os Habsburgos derrotassem completamente os otomanos, se pudessem tornar demasiado poderosos, portanto, também estavam interessados em não deixar os Habsburgos crescer muito, mas mesmo assim os Habsburgos conseguem reconquistar Budapeste em setembro de 1686 e finalmente, numa batalha que é a segunda Batalha de Mohács, portanto tinha havido a primeira Batalha de Mohács no século XVI, em que os otomanos tinham vencido, e agora há uma segunda batalha no mesmo lugar, em 1687, em que o Duque de Lorraine, que é o comandante do exército dos Habsburgos, destrói completamente o exército otomano.
Isto é, os otomanos ficam sem exército, quer dizer, é completamente destruído, é um desastre gigantesco para os otomanos. Repito, só não é maior, isto é, o exército do Duque de Lorraine só não avança em direção a Constantinopla, porque os franceses, entretanto, atacaram e os Habsburgos têm de mudar a maior parte do exército para o Ocidente para defender-se contra os franceses, mas de repente a Hungria torna-se outra vez, está outra vez sob um poder, mas não é sob o poder de um rei húngaro, é sob o poder de um rei da Hungria, que é um Habsburgo. Quer dizer, e portanto, este reino da Hungria que os Habsburgos refazem no fim do século XVII, princípio do século XVIII, eles dão-lhe um parlamento, uma dieta, onde estão representados os nobres húngaros, têm um governo, mas na prática a Hungria é governada pelo imperador a partir de Viena. A língua oficial da administração é o latim, não é o húngaro. O húngaro só se torna a língua oficial da administração em 1836 e, portanto, digamos que esta libertação do poder otomano acaba por o primeiro trauma, portanto, a ocupação otomana, e agora começa um segundo trauma, que é a ascendência dos Habsburgos na Hungria. Muito bem. Pronto, o segundo trauma fica para a segunda parte e encaixa muito bem. Até lá. Olá, seja bem-vindo a esta segunda parte de E o Resto é História. Nós estamos a falar, em parte da história da Hungria para chegarmos ao famoso Tratado de Trianon, que não é tão famoso assim, mas nós vamos torná-lo ligeiramente famoso depois deste programa. Fica famoso entre os nossos ouvintes. E tu, Rui, estavas a falar dos vários traumas, Sim. que é um país muito traumatizado. E agora ias no trauma dos Habsburgos. Portanto, no fim do século XVII, os Habsburgos conseguem reconstituir o reino da Hungria, mas governado basicamente a partir de Viena. Há muitas diferenças entre o reino da Hungria e o resto dos domínios dos Habsburgos. Porquê? Na Hungria, uma parte importante da nobreza não é católica, é calvinista. A Hungria tinha tido um momento de grande sucesso no século XVI, grande sucesso da Reforma Protestante. E depois são os Habsburgos católicos, ou o monarca católico, o imperador, que vão reconquistando, digamos, fazendo uma nova missionação para voltar. Mas isso significa que os otomanos não embirraram excessivamente com os protestantes? Os otomanos deixaram os cristãos basicamente colidir uns com os outros. Aliás, os otomanos, reparem, quando eu estava a dizer os otomanos ocupavam, uma parte da Hungria continua a ser supostamente autónoma, mas é um estado vassal dos otomanos, que é o Principado da Transilvânia, que durante algum tempo também se chamou Reino da Hungria e depois deixou de se chamar, passou-se só a chamar Principado da Transilvânia. Os otomanos na Europa têm estes estados vassalos, que são estados cristãos, mas que estão sob o controle otomano. Isto é, há lá uma autoridade otomana, mas depois deixa haver um nobre local, um nobre cristão que faz as vezes. Às vezes, reparem, às vezes as autoridades otomanas também são cristãos, porque não são necessariamente muçulmanos, quer dizer, mas são representantes do vizir. Pode ser, por exemplo, um grego ortodoxo, quer dizer, que está a representar o vizir, a representar o sultão ali naquela zona. Portanto, o Império Otomano é um império complexo, em que o poder, já falámos aqui dele, portanto, o sultão é sunita, mas depois tem gente de muitas religiões sob o seu controle. Os sunitas dominam, mas as outras populações são mais ou menos toleradas até um certo ponto. Portanto, o governo dos Habsburgos, portanto, tem este problema de ser um governo, não é um governo húngaro. É um governo católico quando uma parte da nobreza húngara é calvinista, outra parte também é luterana, mas é sobretudo calvinista. Portanto, reage mal a ter aquela potência católica. E aí há revoltas, há uma espécie de uma dissidência constante ao longo do século XVIII, e no século XIX o movimento nacionalista húngaro vai se tornar muito forte. E vai levar a uma revolução, aliás, republicana, separatista, em 1848, aquela primavera dos povos na Europa. Também há uma revolução em Budapeste, proclama uma república
húngara, que separa-se. A Áustria, nesta altura, já não tem força para dominar a Hungria, pede a ajuda da Rússia, é um exército russo que entra na Hungria para dominar esta revolta. Portanto, um segundo grande trauma para os nacionalistas húngaros, o esmagamento da revolta nacionalista de 1848-1849. Os Habsburgos percebem que têm de chegar a alguma forma de compromisso com o nacionalismo húngaro, e é aí que se chega à monarquia dual em 1867. Isto é, os Habsburgos optam então por separar o governo do Império da Áustria do governo do Reino da Hungria. Portanto, é aí que se chega àquela situação que eu descrevi há pouco, que é dois governos que têm poder igual, portanto são equiparados. Portanto, há um governo, há um parlamento em Viena, há um governo, um parlamento em Budapeste. Eles só estão ligados ou coordenados em relação à política externa e à política de defesa. Portanto, é uma espécie de federação. Certo. É verdadeiramente uma federação. E tinha um imperador comum. E tem o imperador, não tem um imperador comum, tem o imperador da Áustria e o rei da Hungria. Por acaso, o monarca E não há comum. ninguém acima. Não, é o imperador, quer dizer, o imperador da Áustria é também rei da Hungria. Quer dizer, mas, portanto, ele na Hungria é rei. Portanto, o imperador da Áustria também é rei da Hungria, mas estamos a falar... Mas na Hungria, ele, como imperador da Áustria, não manda absolutamente nada. Ele, na Hungria, a autoridade que tem é como rei da Hungria. Atenção. Certo. Ele é rei da Hungria. Ok. Portanto, são a mesma pessoa, mas então na Hungria há alguém que manda tanto como o rei. Não sendo o rei. Na Hungria é o rei da Hungria. Quer dizer, é o rei da Hungria, que é o rei da Hungria. Quer dizer, isto é o governo, portanto, é uma monarquia constitucional, e o governo de Budapeste, mas o imperador da Áustria e o rei da Hungria são a mesma pessoa. São a mesma pessoa, exatamente. Pronto. São a mesma pessoa. Mas o que eu estou a dizer é que essa pessoa, que é a mesma pessoa, tem na Áustria poder enquanto imperador da Áustria e tem na Hungria poder enquanto rei da Hungria. Isto é, se ele aparecesse na Hungria a dizer eu como imperador da Áustria, acho que... Não, desculpe, o senhor como imperador da Áustria não manda nada aqui. Muito bem, estou a ver. Eu tenho sempre a sensação que as monarquias eram muito mais complexas do que hoje em dia são as repúblicas. Talvez não, mas aqui era um arranjo federal. Portanto, aqui é um arranjo federal e é assim que chega em 1914 à Primeira Guerra Mundial. E agora, para perceber o que é que aconteceu à Hungria no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, 1919, é preciso também perceber o que era este reino da Hungria. Quer dizer, este é o outro lado complexo, mas nós vamos tentar que seja também... que fique claro para os nossos ouvintes. É que o reino da Hungria integrava territórios que são hoje a Hungria, mas também são a Eslováquia, grande parte da Roménia, parte da Ucrânia, parte da Sérvia, parte da Croácia, parte da Eslovénia e parte da Polónia. Portanto, integrava territórios que pertencem hoje a 8 países diferentes e que nessa altura era só um, que era o reino da Hungria. Grandinho. Neste reino da Hungria, os magiares são uma minoria. São 6 milhões numa população de 14 milhões em meados do século XIX. Estes números são muito discutidos. Certo. Porque mas é muita gente, no de qualquer forma, naquela altura. Eles no século XIX de repente começam a perceber-se que aquilo começa-se a democratizar e começam a contar como húngaros populações que talvez não fossem húngaras, mas às vezes falavam húngaro, portanto já contavam como húngaros. Por exemplo, eles começam a contar os judeus como húngaros, que era uma coisa que antigamente antes não faziam, mas a partir desta altura começam a contá-los como húngaros para aumentar o número dos húngaros, dos magiares na Hungria. O que é que... Há alguns historiadores, talvez exagerando um bocadinho, que dizem que verdadeiramente os magiares não são uma nação, são uma classe social. Isto é uma coisa muito importante para compreender a Europa Oriental. Na Europa Ocidental, basicamente, a nobreza e a população trabalhadora falam a mesma língua e são da mesma nação. Na Europa Oriental, não. As nobrezas falam uma língua diferente do resto da população. E era o que acontecia no Reino da Hungria. No Reino da Hungria, basicamente, a nobreza era magiar. Isto é, os nobres, os grandes e os pequenos nobres eram todos magiares.
Portanto, os húngaros eram uma nobreza no reino da Hungria, basicamente. E a população de trabalhadores eram eslavos. Eram ucranianos, eram eslovacos, ou eram romanos. E depois, por exemplo, os comerciantes e os profissionais liberais nas cidades eram alemães e eram judeus. Portanto, digamos que as diferenças sociais correspondiam a diferenças de nacionalidades na Europa Oriental. Certo. É um mundo completamente diferente da Europa Ocidental, onde há uma maior, onde a sociedade é nacionalmente mais homogénea. Aqui a sociedade está separada em grupos. Portanto, na Europa Ocidental está separada em grupos sociais, mas aparentemente fazem parte de uma só nação. Na Europa Oriental, os grupos sociais correspondem a nacionalidades diferentes. Quer dizer, portanto, os magiares é sobretudo a nobreza magiar. Quer dizer, quando no século XVII ou no século XVIII eles falam de magiares, eles estão a falar da nobreza, basicamente. Certo. É a nobreza que Portanto, é depois que são os tínhamos magiares. os eslavos. E depois tínhamos os eslavos, quer dizer, os ucranianos, os eslovacos, que eram os trabalhadores. E como é que essa gente toda tinha entrado nesta bacia dos Cárpatos, isto é, no reino da Hungria? Tinha entrado sobretudo no século XVIII. É que no século XVIII o governo Habsburgo tenta repovoar o reino da Hungria. E para repovoar o reino, depois de expulsar os otomanos e ter reconquistado, e tenta repovoar incentivando a imigração de trabalhadores de outros territórios para a planície húngara. Portanto, traz romanos, traz ucranianos, traz eslovacos, traz, enfim, que se organizaram em determinadas etc, atividades. E que ficam ali. Portanto, o que acontece... isto é, que acabam por ficar no reino da Hungria, quer dizer, e constituir quase a maioria da população do reino da Hungria, em meados do século XIX. Eles são cerca de 8 milhões para 6 milhões de pessoas consideradas húngaras pelos registros oficiais. Portanto, o que é que acontece no fim da Primeira Guerra Mundial, no fim de 1918? É que, como na Alemanha e como no Império Otomano, estes grupos nacionais que estão no reino da Hungria revoltam-se e reivindicam duas coisas. Alguns deles reivindicam a independência. Por exemplo, os eslovacos querem a independência e juntar-se até aos checos, para depois a República Checa fazia parte do Império da Áustria, portanto também se torna independente e depois tentam se unir na Checoslováquia. Portanto, reivindicam a independência. Há combates naquela zona da Primeira Guerra Mundial? Há combates em 1919. A guerra continua. Quer dizer, a guerra continua porque o exército checo depois ataca a Hungria, o exército romeno ataca a Hungria porque os romenos no reino da Hungria querem se juntar à Roménia, o exército húngaro não deixa e o exército romeno ataca a Hungria. Quer dizer, até junho, a guerra só acaba no reino da Hungria em junho de 1919. E até por imposição dos aliados ocidentais que obrigam o exército checo e o exército romeno a parar, quer dizer. E as fronteiras são desenhadas nas linhas da frente. Isto é, onde os exércitos estão, é as novas fronteiras dos países que estão a surgir. Portanto, a nova República da Hungria, que é proclamada em novembro, ainda tentou manter-se como Estado Federal, por isso é que eles se separaram da Áustria, proclamaram logo uma república, imaginaram, isto era uma forma de apelar aos americanos, nesta altura toda a gente pensou que os Estados Unidos fossem talvez mais imparciais do que a França e a Inglaterra, que deviam estar todas vingativas, a tentar vingar-se do outro lado, e que os Estados Unidos, sobretudo o presidente Wilson, fosse um bocadinho mais imparcial. Por isso eles proclamam-se imediatamente uma república e dizem que querem constituir um Estado Federal com as várias nacionalidades. Bem, os aliados, a França e a Inglaterra, optam por desmembrar o reino da Hungria, o que eles fazem no Tratado de Trianon. O Tratado de Trianon não é o resultado de uma negociação, tal como o Tratado de Versalhes. Não é o resultado de uma negociação, é um dictate, é imposto pelos aliados. Os alemães só tiveram... O único papel dos alemães foi assinar. E os húngaros também assinaram. Mas não os negociaram. húngaros também estavam como a Alemanha? Estavam militarmente derrotados? Sim, para aceitarem tudo? Sim, estavam derrotados. Aliás, a derrota começa precisamente na frente leste. Quer dizer, é por isso que a Bulgária
pede primeiro em setembro de 1918 e logo a seguir a Áustria-Hungria, porque basicamente a frente oriental, isto é, a frente com os exércitos aliados que estavam nos Balcãs e os exércitos aliados e o exército italiano, a Itália, a frente tinha caído, quer dizer, isto é, o exército austro-húngaro tinha-se desfeito nas suas nacionalidades, isto é, os checos disseram, vamos embora, vamos para checos, os húngaros, os eslovacos, as unidades separaram-se completamente entre elas e de repente começaram a combater entre elas, quer dizer, foi o que aconteceu também em 1919. Portanto, aquilo que os aliados vão impor através do Tratado de Trianon é a cedência de territórios desta República da Hungria, antigo reino da Hungria, a todos os seus vizinhos, mas sobretudo à Roménia, à Checoslováquia, à Jugoslávia, à Polónia e até à Itália. Eles tiveram de ceder territórios à Itália. Portanto, inicialmente a Hungria fica reduzida até menos de um terço, a 28% do que era em 1914. Pelo Tratado de Trianon, reduz a um terço. E, portanto, com o território, a Hungria perdeu metade das suas maiores 10 cidades, portanto, deixaram de ser cidades húngaras, todas as suas minas de ouro e de ferro, portanto, tudo aquilo que eram minas, ficaram todas nos territórios que teve de ceder, 40% da sua terra arável e 50% da sua indústria, quer dizer, perdeu 50% da indústria. Mas não foi só o território que foi cedido, as populações no reino da Hungria estavam misturadas, portanto não havia só um território onde houvesse só romenos e depois húngaros, quer dizer, as populações tinham-se misturado ao longo de mais de um século, o que quer dizer que muitos não-húngaros continuaram a viver na Hungria, 10% da população da Hungria não era magiar, isto é, continuavam a ser romenos e eslovacos e alemães, etc., Sim. Mas o pior foi que 3,4 milhões de húngaros, isto é, 30% da população magiar, ficaram fora da Hungria submetidos a governos estrangeiros, sobretudo na Roménia. Isto é, milhões de húngaros ficaram na Roménia, que foi a Transilvânia, que foi toda transferida para E com ela o Conde Drácula, não é? E com ela o Conde... Exato, esse Conde. Os delegados húngaros protestaram imediatamente. Sim. Pois não se sabem que nacionalidade é que o Conde preferiu, mas eu acho que era romeno. Não, pelo menos ficou. É Transilvânia, portanto. Transilvânia, que era uma parte do reino da Hungria. Os delegados húngaros em Trianon protestaram. Eles queriam que houvesse plebiscitos. Isto é, que as fronteiras fossem plebiscitadas, porque estavam convencidos, por exemplo, no caso da Transilvânia, os húngaros eram suficientemente numerosos para esse território ficar na Hungria, mas os aliados disseram que não havia cá eleições, nada, quer dizer, estava decidido ali. E depois argumentaram também os delegados húngaros que tentaram convencer os aliados que eles estavam a cometer um erro porque estavam a deixar a maior parte dos recursos económicos daquela região mal entregues. Entregues aos eslovacos, entregues aos romenos, aos sérvios, diziam eles, a povos menos desenvolvidos. E isso, claro, foi usado imediatamente pelos delegados destes outros países para dizer, estão a ver como os húngaros nos tratam sempre a achar que nós somos inferiores. Portanto, o tratado, de facto, era um tratado horrível para a Hungria, quer dizer, era um tratado punitivo, isto era para castigar a Hungria. Os vários tratados foram contra a Bulgária, contra os tratados com a Bulgária, o tratado com a Alemanha, o tratado com o Império Otomano, são tratados punitivos, quer dizer, isto é, para castigar aqueles países que os aliados achavam que tinham sido responsáveis pela guerra. E, portanto, com a Hungria não é um tratado, digamos... imparcial, não, é um tratado para punir a Hungria, portanto, além de ceder o território e de ficar sem a população, a Hungria ainda teve de pagar compensações aos Estados a quem tinha entregue a maior parte do seu território, quer dizer, isto ainda teve de lhes pagar compensações, portanto, foi proibida de ter um exército acima de 35 mil homens. Portanto, ficou à mercê da Roménia, da Checoslováquia e dos outros Estados. E reparem, isto era um país que tinha tido um exército de 1,4 milhões de homens em 1918. Agora não podia ter mais de 35 mil homens. Sim. Portanto, é o tratamento que foi sujeito à Alemanha, que foram sujeitos os otomanos, que foi sujeito à Bulgária, mas que, no caso da Hungria, ocasiona um trauma ainda maior, porque a queda é gigantesca. Quer dizer, isto é...
E este é o Trianon, portanto é o terceiro grande trauma da história húngara. Mas eu vou ter que te interromper. Terceiro trauma, terceira parte. Então, Rui, terceiro trauma. Não, quer dizer, quando nós contemplamos o que a Hungria era em 1914 e o que é que passou a ser em 1919, 1920, a queda é gigantesca. Quer dizer, em 1914, para começar, em 1914 o reino da Hungria era parte de uma monarquia, a monarquia austro-húngara, que tinha 51 milhões de habitantes e 621 mil quilómetros quadrados. Era a segunda maior unidade política em termos de território na Europa, depois da Rússia, e era o terceiro país com mais população depois da Rússia e da Alemanha. Portanto, era uma das grandes potências europeias, embora de facto já não tivesse a força que correspondia a estes números, mas ainda era, portanto, um grande Estado. Dentro dessa monarquia austro-húngara, o reino da Hungria era uma coisa importante. 282 mil quilómetros quadrados, cerca de 18 milhões de habitantes, e o que acontece em 1919 é que este reino, que portanto tem quase o tamanho da Itália, fica de repente reduzido ao tamanho de Portugal, quase ao tamanho de Portugal, com 93 mil quilómetros quadrados e com uma população de 7 milhões de habitantes. 7, 8 milhões de habitantes. Portanto, é uma descida nos rankings das potências europeias dramática, quer dizer, não é... A Alemanha também perdeu territórios, também perdeu população, mas não se equipara a estas perdas da Hungria. A Hungria ficou reduzida a uma coisa quase irreconhecível em relação àquilo que tinha sido antes. E pior do que isso, como já tinha dito, milhões de húngaros ficaram sujeitos a governos de outras nacionalidades. E, portanto, isso tinha sido uma das causas principais dos grandes conflitos no princípio do século XX na Europa, o chamado irredentismo, isto é, Estados que tinham populações que correspondiam à sua nacionalidade noutros Estados. Por exemplo, os gregos havia muitos gregos no Império Otomano, os italianos tinham italianos no Império Austro-Húngaro, quer dizer, isso era uma fonte de conflitos. A Primeira Guerra Mundial serve para resolver isso através quer de transferências de território ou transferências de população, como no caso depois entre a Grécia e a Turquia. E no caso, a Primeira Guerra Mundial, no caso da Hungria, o que fez foi criar esse problema. A Hungria não tinha esse problema, criou esse problema, de repente há este novo Estado da Hungria que tem um terço da população que está sujeito a noutros Estados, a outras nacionalidades, e portanto e claro, a imprensa em Budapeste, durante os anos 1920 e 1930, o que vai estar sempre a noticiar, tal como a imprensa alemã em relação aos alemães, é a forma como os húngaros são maltratados nesses Estados, na Roménia, etc. Não podem falar a língua, são perseguidos, etc. Estão a ver o que é que eles estão a fazer aos nossos compatriotas ali. Portanto, isso é constante, é uma coisa constante. O governo nesta nova e mais pequena Hungria pertence entre 1920 e 1944, portanto, durante 24 anos, a um ditador militar, o almirante Horthy. Este almirante, depois de uma guerra civil que também houve na Hungria em 1919, aliás, não faltou nada, a proclamação até de uma república soviética na Hungria, portanto aquilo torna-se um Estado comunista durante uns meses, uma guerra que envolve os países vizinhos, isto é, a Roménia e a Checoslováquia invadem a Hungria. O almirante Horthy restaura o reino da Hungria. Portanto, a República da Hungria, que tinha sido proclamada em 1918, acaba, volta a haver reino da Hungria e o almirante Horthy intitula-se regente do reino da Hungria. E, portanto, há esta situação caricata que com toda a gente brincava na Europa, que era um país sem rei, mas que era um reino, e um país sem marinha, mas que era governado por um almirante. Quer dizer, portanto, isto é porque a Hungria não tinha acesso ao mar. Com o corte territorial ficou sem acesso ao mar. Sem acesso ao mar, mas tinha um almirante que era um almirante da esquadra austro-húngara que tinha acesso ao mar e, portanto, mas de repente ficou a fazer sem sentido. Mas reparem, este reino da Hungria que não tem rei e com um almirante que não tem marinha representa de alguma maneira a frustração
e até as aspirações dos húngaros nos anos 1920, 1930, isto é, recuperar o território, recuperar a população, recuperar a importância que tinham perdido. Esse é o grande objetivo. E que alimenta o nacionalismo húngaro. Portanto, os anos 20 e 30 são anos de nacionalismo, de agitação nacionalista, na Hungria, em que basicamente há um partido nacionalista, depois um partido ainda mais nacionalista, depois um partido ainda mais nacionalista do que o outro. Quer dizer, cada um é mais nacionalista do que o adversário, porque o objetivo é recuperar tudo aquilo que se tinha perdido. Como é que eles vão recuperar isso? Bem, eles sabiam que por eles próprios não tinham meios, o governo húngaro por si próprio não tinha meios para recuperar, mas podia recuperar se aliasse a potências que também estavam interessadas numa revisão de fronteiras na Europa. E há várias potências que estão interessadas nessa revisão. Há a União Soviética, mas a União Soviética ficava relativamente longe nesta altura da Hungria, e a Alemanha. A Alemanha, que a partir de 1933 é a Alemanha nazi, a Alemanha de Hitler. Certo. E é com a Alemanha nazi, a Alemanha da qual, aliás, a Hungria tinha ficado completamente dependente, porque dependia do carvão alemão, portanto ficou muito dependente economicamente da Alemanha nazi, um pouco como agora está dependente do petróleo e do gás russo, na altura está dependente do carvão alemão, e é com a Alemanha nazi, digamos, que a Hungria vai fazer parelha para aproveitar as várias iniciativas que Hitler tem de refazer fronteiras. Em 1938, por exemplo, Hitler destrói a Checoslováquia. Uma ocasião para a Hungria recuperar a parte que tinha perdido, que era a Eslováquia, uma parte da Eslováquia ficar para ela. Em 1939, Hitler e aliás Stalin, a União Soviética também, invadem a Polónia. Bem, um bocadinho mais, um bocadinho da antiga Hungria recuperado. Em 1941, Hitler ataca a Jugoslávia, mais uma recuperação, e em 1940 Hitler mediou uma espécie de acordo entre a Hungria e a Roménia para dividirem a Transilvânia. Portanto, metade ficou para a Hungria, metade ficou para a Roménia, ao contrário do que tinha sido previsto no Tratado de Trianon. Portanto, a Alemanha nazi ajuda, tal como destruiu o Tratado de Versalhes, destrói também o Tratado de Trianon, quer dizer, e a Hungria acaba por recuperar não tudo o que tinha perdido, mas em 1941 o reino da Hungria tinha 172 mil quilómetros quadrados, portanto quase o dobro do que tinha tido em 1930, e já tinha então 14 milhões de habitantes em vez dos 7 milhões que tinha em 1919. Portanto, já não foi mau negócio, aparentemente. Mas aparentemente, até 1941 as coisas correram todas muito bem. Bem, quando a guerra começa a correr mal para a Alemanha, a partir começa de 42... muito mal para a Hungria. Começa também a correr muito mal para a Hungria. A Hungria percebe, o almirante Horthy, em 1943, percebe que que a Alemanha vai perder a guerra e tenta afastar-se da Alemanha, quer dizer, tenta estabelecer contactos com os aliados e com a União Soviética para ver se para dar uma sai, assim. sai. A Alemanha não concorda, enfim, vocês estiveram connosco enquanto se tratou de partilhar território e agora vão ter de ficar até ao fim, mesmo quando as coisas estão a correr mal. Em março de 1944 a Alemanha ocupa a Hungria, e em outubro até derruba Horthy. Horthy tinha uma política ambígua, isto é, de colaboração com a Alemanha, mas ao mesmo tempo tentar afastar-se. Uma das coisas que o governo húngaro, nesta altura, é um governo que tem uma política antissemita, já desde os anos 30, isto é, de exclusão dos judeus, mas durante muito tempo Horthy resistiu a entregar os judeus aos alemães. Isto é, defender os judeus húngaros, que são muita gente, 800 mil pessoas, e portanto ele tenta defendê-los, e a partir de outubro, do verão e o outono de 1944, os alemães derrubam Horthy, ocupam toda a Hungria, e o último grande esforço que os nazis fazem na Hungria, quando já estão a perder a guerra, é tentar exterminar
a população judaica húngara, sobrevivem 200 mil dos 800 mil, quer dizer, eles conseguem quase exterminar a população, que era uma das... Portanto, depois do extermínio da população das comunidades judaicas da Polónia e da Rússia, a grande comunidade judaica húngara era a última em 1944 que ainda existia na Europa, com um grande volume, e é esta que os nazis não deixam escapar até ao fim. Portanto, isto é uma motivação ideológica tremenda. Eles querem mesmo exterminar, desviam recursos, coisas que deviam ser importantes para a guerra, são desviadas para exterminar esta população em Budapeste. Depois a Hungria é palco de combates entre o exército alemão e o exército soviético, Budapeste, o cerco de Budapeste, combates enormes, e quando é derrotada a Alemanha, a Hungria é tratada não como um país libertado, mas como um país que tinha estado aliado à Alemanha, e portanto recebe o tratamento do Tratado de Trianon outra vez, volta a ter 93 mil quilómetros quadrados. Exatamente às mesmas fronteiras. E agora sob a ocupação soviética. A ocupação soviética, ao princípio parece que os soviéticos vão deixar a Hungria, os húngaros, resolver a maneira como se vão governar. Por exemplo, eles deixam que haja eleições mais ou menos livres em 1945, e os comunistas pró-soviéticos têm apenas 17% dos votos. Portanto, esta população magiar não quer os comunistas, não quer o comunismo. Mas a política de Stalin depois muda, que é impor o comunismo nestes países ocupados militarmente pela União Soviética. Eles tentam impor um governo comunista, impõem esse governo comunista, uma ditadura comunista, e os húngaros não ficam nada satisfeitos. E já falámos aqui da grande revolta em Budapeste, a 23 de outubro de 1956, é uma das mais impressionantes revoltas populares anticomunistas no Bloco de Leste. A população revolta-se mesmo, pega em armas e tenta combater e destruir o sistema comunista e resistir depois à invasão soviética. Isto é, os soviéticos não estão dispostos a perder a Hungria, portanto invadem a Hungria, os húngaros pedem ajuda ao Ocidente, os Estados Unidos não ajuda, ninguém quer uma guerra com a União Soviética por causa dos húngaros, portanto aquilo é um trauma para toda a gente, isto é, para os húngaros, mas também para os ocidentais, quer dizer, que guardaram a memória daquele desespero daquelas populações que estavam à espera da ajuda dos ocidentais, e essa ajuda não veio. O que veio depois foi uma vaga enorme de migração húngara para o Ocidente, sobretudo para a Áustria. Mais de 200 mil húngaros fogem para o Ocidente, o que faz com que hoje há uma enorme diáspora húngara, quer dizer, portanto, há 8 milhões de húngaros a viver na Hungria, cerca de, um bocadinho mais, e 5 milhões de húngaros ou descendentes de húngaros vivem fora da Hungria. Quando a democracia é restaurada finalmente em março de 1990, nota-se uma preocupação da nova República Democrática em tentar afirmar uma continuidade com a história da Hungria. Por exemplo, eles vão adotar as armas do Reino da Hungria como armas nacionais, quer dizer, outra vez, embora sejam armas reais, tornam-se armas da República. Portanto, há uma grande preocupação em manter essa continuidade, e sim, isto cria uma cultura de algum ressentimento, de algum trauma, a ocupação otomana, o domínio dos Habsburgos, o Tratado de Trianon e a destruição do reino da Hungria e a sua partilha, a ocupação russa depois durante muito trauma, os anos 5. É muito trauma, e o que pode ajudar a explicar um pouco, quer dizer, o apelo de programas nacionalistas. Isso era uma das perguntas do nosso
ouvinte, de programas nacionalistas numa comunidade onde as narrativas de vitimização são tão fortes. Isto é, de uma população que se sente cercada, maltratada, injustiçada por toda a gente. Obviamente os seus vizinhos também têm razões de queixa deles. Sim. E também dizem que também foram maltratados por eles, quando eles puderam tratá-los mal. Mas isso explica também a singularidade da própria Hungria no meio da União Europeia. Sim. Além de todas as outras características culturais, isto é, de uma população que fala uma língua que não tem parentesco com nenhuma língua em redor, que tem uma história própria, que tem o orgulho daquilo que tinha sido o reino da Hungria, depois a sua destruição. Portanto, tudo isto cria um caldo de cultura que permite perceber como é que depois um espectro político atual da Hungria são partidos nacionalistas que competem entre si, só entre eles. Por exemplo, um caso um bocadinho semelhante, uma história bastante diferente, mas com um resultado político um bocado semelhante, era o caso da Irlanda, quer dizer, em que também tivemos ou que temos até agora, que são partidos nacionalistas que competem entre si, quer dizer, só partidos nacionalistas. E percebe-se pela história da Irlanda, a que aliás já dedicamos aqui um programa. Portanto, a história não explica tudo, a história não é razão para tudo, mas às vezes ajuda a compreender algumas características, e aqui parece-me que portanto, há uma memória histórica que na Hungria permite que determinado tipo de propostas políticas pareçam ter a caução do passado, isto é, pareçam legitimadas pelo passado. Muito bem. E assim termina esta edição de E o Resto é História. Gostava de saber dizer adeus em húngaro, mas não sei, fica para a próxima. Até lá.